tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina gramática, né? Estamos caminhando aí, aprendendo passo a passo vários detalhes sobre gramática. Alguns têm dificuldade, outros não, mas enfim, né? Devagarzinho a gente chega lá e vocês com certeza vão aprender mais coisas, entender melhor tudo isso, como é que as palavras, né, como é que os termos, eles se ligam ali dentro da frase, como que os sentidos são estabelecidos e assim por diante. E o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar sobre duas classes de palavras que são invariáveis. Nós vamos falar das preposições e nós vamos também falar ou começar a falar das conjunções, tá bom? Por que a gente coloca tudo isso junto? Pessoal, tanto as preposições como as conjunções são palavras invariáveis que servem para ligar, tá? Ligar elementos dentro de uma frase e ambas são invariáveis, não é isso? Pessoal, o que muda? De maneira geral, bem geral, só para vocês começarem a entender, quando eu falo em preposição, eu estou falando numa classe de palavras que ligam elementos ou termos ou palavras dentro da frase. E quando eu falo em conjunções, eu estou falando em regra de palavrinhas que ligam orações, tá bom? As duas são importantes e as duas geram efeitos aí para compreensão dos sentidos e nós vamos trabalhar um pouquinho dessas questões a partir de agora. Vamos começar então com as preposições. Vamos começar com as preposições. O que são preposições? Temos que lembrar que do ponto de vista morfológico elas são invariáveis, do jeito que elas nasceram elas permanecem invariáveis e elas servem para ligar termos. As preposições elas servem para ligar termos dentro de uma frase, tá? Quais são as preposições que nós temos? Em regra, nós temos com, em, de, a. Todas essas palavrinhas, elas exercem aí a função de preposições, tá? Estabelecem sentido, sim. Em regra, quando a gente pensa nas preposições, essas preposições elas podem trazer um sentido ou uma relação de subordinação entre termos, não entre orações, e sim entre duas palavras. Pode trazer limite, pode indicar ali posse, pode indicar uma série de coisas dentro da minha frase. Vamos pensar num exemplo? Dá uma olhadinha no seu slide aí nesse exemplo. Nesse exemplo, pessoal, será que nós conseguimos entender aí com sucesso essa frase? Olha só, o que ocorre às pessoas fim ano. Fala-se tanto espírito natalino, energia, virada, ano, mas chegar o dia, comemorações, festas, trocas, presentes e beijos, a vida parece mergulhada um caos. Fez sentido para vocês essa frase? Será que a gente consegue estabelecer todo o sentido ou todas as relações entre as palavras nessa frase? Vocês não acham que seria muito melhor se a gente conseguisse escrever essa frase desse jeito? Olha só. O que ocorre com as pessoas no fim de ano? Fala-se tanto do espírito natalino, da energia, da virada de ano, até chegar o dia das comemorações, das festas, das trocas de presentes e beijos, a vida parece mergulhada em um caos. Ficou melhor? Conseguimos escrever melhor essa frase? Olha só, pessoal, as preposições, então, elas servem para gerar esses imbricamentos entre as palavras, para costurar melhor as palavras dentro do texto. Por quê? Porque se a gente não faz isso, ou se a gente não coloca, a gente não consegue estabelecer sentido. A partir do momento que a gente utiliza de maneira adequada essas palavrinhas invariáveis, o que a gente tem? Estabelecimento de relação melhor.
Olha só, se a gente retomar o exemplo que nós acabamos de falar, a gente percebe que essas preposições, quando elas são colocadas dentro da frase, elas estabelecem sentido. Na primeira frase, o que ocorre com as pessoas, a gente tem aí que esse com liga, né? Tem um complemento entre as pessoas e o verbo ocorrer. E quando a gente tem esse no fim do ano, a gente estabelece quando que isso aconteceu, né? A gente sabe o momento em que isso aconteceu. Tem uma limitação do tempo. Seguindo um pouquinho, fala-se tanto do espírito natalino, da energia, da virada de ano. A gente percebe aí que essas conjunções, essas preposições, elas estabelecem para mim o assunto que está sendo tratado dentro da minha frase. Quem me permite entender, né? Sobre o que está falando? Está falando sobre o quê? Qual é o assunto? As preposições que me dão aí essa ideia. Seguindo, até chegar o dia das comemorações, das festas, das trocas de presentes e beijos. O que nós temos? Esse até, como um limitador, é uma preposição que me dá uma ideia de limite. E depois nós temos aí, ó, essas outras preposições, né, que estão aí em contração com artigos, elas me dão uma ideia de especificação. Não estou falando de qualquer dia, estou falando do dia de comemoração, de festa, de troca, de presente e de beijos, né? Então a gente tem que essas preposições, elas me dão essas especificidades, são especificadores, né? E aí a vida parece mergulhada em um caos. Em que, onde, que lugar que a vida está mergulhada em um caos. A gente tem aqui, ó, que essa preposição aí me dá essa ideia de lugar também. Então, vocês percebem, gente, o quanto as preposições, elas são importantes e às vezes a gente não dá a devida importância para elas, né? Mas elas mudam o sentido. Só para a gente retomar, pessoal, as preposições, classe de palavras, invariável, que faz o quê? Que liga termos, relacionando-os de forma dependentes, tá? Por quê, gente? Porque eu preciso complementar o sentido de uma palavra e eu faço isso por meio das preposições. Quais são as preposições? Consigo decorar quais são as preposições que eu tenho em língua portuguesa? Sim. Inclusive, eu te sugiro que você faça isso. Quais preposições você precisa decorar? As preposições que são chamadas de preposições essenciais. O que é isso? Nasceram preposição e serão sempre preposição dentro de uma frase. Então, essas vocês precisam decorar. Em, de, até, com, após, ante, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais, e essa sim vocês têm que decorar. Tem uma outra preposição que ela não está colocada aqui, mas ela é super importante. Qual preposição? A preposição a, tá certo? Ela é importante. Por quê? Você precisa saber que a preposição a existe, porque ela forma o fenômeno da crase, que nós vamos estudar também posteriormente. Então, a pode ter valor de preposição. Por que ela não está aqui dentro dessas essenciais? Porque o a pode ser uma preposição, mas pode também ser um artigo, pode ser ainda um pronome. Então, tem vários sentidos aí para essa letrinha a, tá certo? Mas lembrem-se que ela pode ser preposição. E o o? O pode ser preposição? Não. O nunca é preposição. Gravem isso também. Por quê? Porque às vezes vocês precisam disso lá para entender a transitividade verbal, tá bom? Então lembrem-se que a pode ser preposição, mas o o não é preposição. Além de entender as preposições essenciais, existe um outro conceito que é importante também, que vocês vão utilizar quando a gente for estudar, por exemplo, a crase. É o conceito de locuções. Lembrando que todas as vezes que eu falo em locuções, eu estou falando de junção de palavrinhas para me dar um sentido específico. A locução verbal, eu coloco ali 2 verbos para ter sentido de um verbo só. E as locuções prepositivas, eu vou juntar 2 palavrinhas para me dar uma ideia aí de preposição. Quais são, gente, as locuções prepositivas mais corriqueiras que a gente tem? Abaixo de, acima de, ele tem
ou eles têm acima de 60 anos, eles têm abaixo de 60 anos, eles estão ao lado do professor, eles estão a par dessa situação e assim por diante, tá? Inclusive essa expressão aqui, a par de, ela é assim, invariável, e eu já vi cair em alguns concursos ao par de. Existe a expressão ao par de? Não, a expressão é a par de, tá bom? Essas expressões, elas são invariáveis, e quando elas aparecerem nas frases de vocês, nos textos de vocês, vocês precisam ver se elas estão exatamente assim, tá? Um outro detalhe, atrás de. Esse atrás de aí tem que ser escrito com S, tá bom? Porque nós estamos falando de alguma coisa que está para trás mesmo. E nesse sentido de anterior, nós temos aí que deve ser escrito com S e não com Z. Cuidado com esse detalhe, tá bom? E essas formas são fixas e a gente chama de locução prepositiva, tá certo? Pessoal, um outro ponto importante que a gente tem que pensar das preposições é que às vezes as preposições elas se ligam com outras palavrinhas. As preposições elas costumam se ligar com artigos definidos e indefinidos, e essas preposições também podem se juntar a pronomes, em regra pronomes demonstrativos. O que acontece? Acontece um fenômeno que a gente chama de contração. O que é a contração? Você juntar a preposição com outras palavras, com outros termos, e aí você forma um novo som, né? Uma nova forma de escrever. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Olha só, as contrações das preposições. Posso ter preposição a combinada com o artigo a. Vou precisar repetir isso dentro da minha frase? Por exemplo, eu me referi a diretora. A preposição mais a artigo. Eu preciso repetir os dois as? Não. O que eu posso fazer? Eu vou juntar os dois e vou marcar o fenômeno da crase, tá bom? Se eu tiver o a preposição mais o as, artigo feminino no plural, junto tudo e ponho crase também. E assim com todos os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Por vezes você vai ter que juntar uma preposição com esses pronomes. O que você faz? Junta tudo e coloca a crase. Mas calma, tá? Nós vamos estudar isso numa aula específica de uso da crase. Por hora, eu quero que vocês entendam que as preposições, elas podem se juntar com outras letrinhas, com outras palavrinhas, tá bom? Pessoal, olha só. Nós temos também alguns casos em que as preposições, elas se ligam com artigos e com pronomes, né? Nós já vimos como é que funciona com a preposição a, e nós vamos ver agora outros casos em que as preposições se ligam a artigos e a pronomes. Posso juntar em mais o, formando no. Posso juntar em mais os, formando nos. Por exemplo, o documento está nos termos da lei. Seria em os termos da lei. Para você não falar tudo isso, o que você coloca? Junta tudo e vira nos, tá? É uma contração. Em mais a, vira na. Em mais as, nas. Em mais ele, nele. Eu acredito nele. O ideal seria quem acredita, acredita em alguém. Eu acredito em ele. Para não ficar assim, para não dar esse som ruim, a gente diz que a gente acredita nele. Então, quando vocês verem lá essa palavrinha nele, vocês vão saber que é a junção da preposição em mais o pronome ele, tá bom? Em mais eles, em mais aquela vira naquela, em mais aquelas vira naquelas, tá? Claro, pessoal, que a gente tem várias contrações. No seu material escrito aí você vai ver uma série de contrações entre preposição e alguns outros termos também que a gente pode colocar. Mais um pouquinho aí para vocês, a gente pode juntar por mais o e vira pelo, né? Ela lutou pelo ideal, seria por o ideal. Para não escrever por o ideal, a gente faz a contração e vira pelo. Ela lutou pela ideia, seria o quê? Por mais a. Quem luta, luta por algo, né? Você junta a preposição mais o artigo, vira pela. Eu tenho dó.
do menino. Ficou bom assim, né? Eu tenho dó do menino. Quem tem dó de alguém. De quem que eu tenho dó? De o menino. Posso juntar tudo e falar do menino. Então, quando vocês verem essa colocação do, por exemplo, você sabe que é a junção de de mais o. E aí, gente, ó, tem um artigo aqui. Isso é super importante até pra gente pensar nos processos de substantivação, tá bom? De mais a vira da, de mais um vira dum, de mais ele vira dele, de mais ela vira dela, tá certo? O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Estou querendo dizer que, às vezes, a gente junta a preposição com outras palavrinhas, formando contrações. Vocês têm que ficar muito atentos a isso dentro da frase. Apareceu um do dentro da sua frase, você sabe que tem ali um artigo caracterizando alguma palavra e pode estar substantivando essa palavra, tá bom? Fiquem atentos a isso. As preposições, elas estabelecem diferentes relações, né, de dependência. Como nós já falamos, de limitação, de assunto, de tempo, de lugar e assim por diante. Fiquem atentos à tabelinha que eu coloquei para vocês no material escrito para vocês aprofundarem, tá? É claro que é tudo dentro do que a gente já comentou, mas para vocês aprofundarem. Sobre as preposições, é isso que vocês precisam saber. Decorem as preposições essenciais. Lembrem-se que a pode ser preposição, porque a gente vai retomar esse assunto na aula de crase, tá bom? Pessoal, um outro ponto que a gente tem que pensar, outra classe de palavras que nós temos, invariável, que tem a função de ligar alguma coisa, são as conjunções. Conjunções. Vamos falar um pouquinho sobre as conjunções, que gera muita dúvida. Algumas bancas de concurso, elas gostam muito de colocar conjunções. Por quê? As conjunções, elas estabelecem relação num plano morfológico, num plano sintático e num plano semântico, tá? Então, a gente consegue pegar 3 níveis de análises aí da língua portuguesa quando a gente estuda as conjunções. Para que servem as conjunções? Bem parecidinha com as preposições. Por quê? Porque ambas ligam. Só que, em regra, as preposições, elas ligam palavras, ligam termos. E as conjunções, elas ligam orações, tá bom? As conjunções, elas ligam orações e estabelecem relações de sentidos entre as orações. Então, vamos anotar isso? Primeira coisa, conjunções é uma classe de palavra invariável, colocação invariáveis, né? E ligam orações, estabelecendo relação de sentido. Ligam orações estabelecendo relação de sentidos. Quantos tipos de conjunções nós temos? Só para vocês terem uma ideia. Primeiro, nós dividimos as conjunções em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Primeiro detalhe. Dentro das coordenativas, 5 tipos. Nas subordinativas, nós temos as conjunções integrantes, que e se, e nós temos as conjunções adverbiais, que são de 9 tipos. Nesta aula de hoje a gente vai falar sobre as conjunções coordenativas e na próxima aula a gente vai falar sobre as conjunções subordinativas, tá bom? Olha só, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse slide para a gente tentar entender a função das conjunções. Olha o meu exemplo. O menino saiu de casa, o menino chegou tarde. Fica legal? Imagina se vocês vão escrever um texto e vocês ficam repetindo a mesma palavra o tempo inteiro. O menino saiu de casa, o menino chegou tarde. Mas tem sentido. Se eu disser que o menino saiu de casa, eu tenho sentido? Tenho. Tenho o sujeito, o verbo, tenho o complemento. Se eu disser que o menino chegou tarde, também tem um sentido? Tenho sentido. Posso falar que são 2 orações aqui? Sim. Tem um verbo, tem um verbo. O verbo é a condição de existência da oração, não é isso?
Então, aqui nós temos duas orações, cada uma tem sentido sozinha. Vamos pensar no segundo exemplo. O menino estudou muito, o menino não passou no concurso. Se eu digo que o menino estudou muito, eu tenho sentido. Se eu falar que o menino não passou no concurso, eu também tenho um sentido. Olha só, o menino estudou muito, o menino passará no concurso. Você pode estudar, você pode dormir. Menino, estude, você quer passar no concurso. O que acontece aqui? Todas essas frases aqui eu pude separar, todas essas orações eu pude separar com ponto final. Por que eu pude fazer isso? Porque elas apresentam sentidos por si só. Cada uma dessas orações eu tenho um sentido. Por isso eu digo que essas orações são orações coordenadas, sozinhas. Mas se eu ficar colocando muito ponto final, eu fico quebrando demais o meu texto. O que eu poderia fazer? Poderia reescrever essas frases dessa maneira, olha só. No primeiro exemplo, nós falamos que o menino saiu de casa e o menino chegou tarde, não foi isso? O que a gente pode fazer? O menino saiu de casa e chegou tarde. Posso ligar essas duas orações por meio de uma conjunção. Nesse caso, essa conjunção simplesmente está ligando duas ideias. É uma conjunção aditiva. Segundo exemplo, o menino estudou muito, mas não passou no concurso. Na verdade, a gente tem aqui uma conjunção no meio ligando as duas orações, mas está me dando um sentido de coisas opostas, não é isso? O menino estudou muito, então o que a gente espera desse menino? Que ele passe no concurso. Mas o que aconteceu? Ele não passou. Então, as duas orações, elas têm ideias contrárias e eu consigo ligar essas duas orações por meio de uma conjunção que eu chamo de adversativa, tá certo? Conjunção adversativa. No terceiro exemplo, o menino estudou muito, logo passará no concurso. Pessoal, o menino estudou muito e o que a gente pode deduzir, o que a gente pode concluir disso, que ele vai passar no concurso? Inclusive é o que eu espero de todos vocês aí que estão agora me ouvindo, tá? Olha só, então eu tenho uma ideia de conclusão. Qual é a palavrinha que me dá essa ideia de conclusão? A palavrinha logo, tá bom? Ela é uma conjunção conclusiva, tá? Conjunção conclusiva. No meu próximo exemplo, você pode estudar ou você pode dormir. Eu liguei duas orações por meio de uma conjunção. Qual é a ideia que eu tenho quando eu coloco esse ou? Eu tenho uma ideia de alternativa, não é isso? Não, você pode estudar ou você pode dormir, é você quem sabe, você que escolhe. Estou te dando as possibilidades, as opções. Esse ou, então, me dá uma ideia de alternativa. E no próximo, menino, estude porque você quer passar no concurso. Estude, estou dando uma ordem e estou explicando para esse menino por que eu estou dando essa ordem para ele. Esse porquê aqui, ó, me dá uma ideia de explicação. Temos conjunção explicativa, tá certo? Perceberam, pessoal? Vocês perceberam que as conjunções, elas têm essa finalidade, ou elas têm esse dever de ligar orações, estabelecendo relação de sentido entre elas. Essas 5 conjunções que eu mostrei para vocês exemplificam as conjunções que a gente chama de coordenativas. Por quê? Porque elas ligam orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Orações que exercem sentido sozinha. Nós vimos no slide anterior isso, né? Que você poderia separá-las até por ponto final. Se você pode separar essas orações por ponto final, você tem orações coordenadas. E aí, os 5 tipos de conjunções que nós temos são esses: aditivo, adversativo, conclusivo, alternativo e explicativo, tá certo? E aí a gente consegue estabelecer relação de sentido. Claro que aqui no meu slide eu só dei um exemplo de cada, mas no material escrito de vocês, vocês têm aí os exemplos das principais conjunções, tá? De cada um desses tipos. Em regra, quando um concurso pede isso daí, o que ele pergunta para você? Ele diz o seguinte, coloca um trecho lá e diz o seguinte: o termo destacado pode ser modificado por qual dos termos a seguir sem prejuízo de sentido. Aí você vai ter uma conjunção destacada, por exemplo, a conjunção mas.
você sabe que ela tem valor adversativo. O que você vai ter que fazer nas alternativas? Você vai ter que ver em qual das alternativas você tem outra conjunção com valor adversativo, que poderia ser, por exemplo, entretanto, tá? Então, fiquem atentos a essa tabelinha que vocês têm aí, tentem decorar essas conjunções. Não tem jeito, gente, gramática às vezes você precisa decorar. Como vocês precisam decorar as conjunções, as preposições essenciais, vocês também precisam decorar essas principais conjunções, tá bom? Chamo a atenção de vocês aí para essa segunda adversativa, tá? Porque ela parece um pouquinho com uma conjunção subordinativa que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós começamos a falar sobre as conjunções, mas a gente precisa falar sobre as demais conjunções e eu te convido para assistir isso comigo na próxima aula, tá bom? Bons estudos e até lá!